Personalidades traz mais informações para você todo dia aqui, ao vivo, meio-dia, trazendo grandes personalidades para dar informações diárias do que acontece, principalmente na região do ABC. Hoje nós temos aqui a participação do jornalista Cláudio Ferreira. Muito boa tarde, meu amigo. Tudo em paz? Graças a Deus, Walter Estevam. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você e com toda a sua audiência aqui da TV Grande ABC. Bem, o Cláudio Ferreira, como eu disse, é jornalista, foi assessor de imprensa de grandes sindicatos, como dos caminhoneiros, Associação de Delegados, foi assessor de deputado e, além de tudo, meu amigo. E como nós temos agora a principal notícia aí dos últimos dias, sobre os fatos ocorridos com o presidente e uma jornalista, cabe bem aqui hoje a presença do Cláudio para a gente comentar esse assunto também. Mas antes disso, Cláudio, me conta um pouquinho do que você vê da questão do jornalista no mercado, Ficou essa questão sempre de tentarem usar a mão do gato com o jornalista. O jornalista tem que ter 1000 olhos, para poder perceber o que está acontecendo. Até eu estou lendo um livro que diz a Sandra Passarinho o seguinte, que a coisa mais importante para o jornalista é distinguir o fato, do boato. Sim. E para nós sempre tem essa posição, Não Sim. Dar barrigada e não ser usado. Como que na sua carreira você conseguiu controlar essa questão? Realmente esse é um tema empolgante, Walter. E para quem está na lida, sobretudo o repórter, que é o homem do front, a mulher do front, o profissional do front, para ele é muito difícil nos tempos de fake news, você conseguir estar ali no caminho do meio, Você apurar, As versões são sempre muitas, sobretudo numa época que o contexto digital é muito grande, Então, às vezes, de onde tem um boato, se você focar, esmiuçar um pouco mais, você pode tirar dali uma informação, mas tudo é muito rápido, Então, o formato digital, ele transformou ainda mais a vida do repórter numa grande dificuldade, Mas há de se ter a capacidade de apuração, Porque eu reputo ao jornalismo, o mesmo teor de responsabilidade que eu reputo ao médico, Então, um erro médico pode ser fatal e um erro jornalístico igualmente pode ser fatal. Lembrando aqui um caso que não foi um erro jornalístico, mas foi de uma denúncia equivocada da Polícia Federal que levou um reitor de uma universidade a se matar, E, obviamente, no Paraná? Foi em Santa Catarina. E, obviamente, o jornalismo deu a essa notícia da Polícia Federal uma repercussão ainda maior, E é aquela história das penas, atiradas ao vento. Depois você não consegue recolher. E para quem tem um pouquinho mais de experiência como nós, lembra bem da escola de base, Essa foi fatal, Eu estava começando no jornalismo quando isso aconteceu. E, lamentavelmente, nós tivemos alguns veículos de comunicação envolvidos naquela ocasião e que aprofundaram ainda mais a crise, E dali teve uma repercussão na vida das pessoas, os proprietários da escola, inclusive, com processos de depressão, enfim. E depois foi constatado que, de fato, não tinha acontecido nada, Então, esse é o caso mais crasso do jornalismo que a gente conhece. Agora, nós temos casos brilhantes do jornalismo também, que salvaram a pátria, Mas isso tudo, como você mesmo disse no início do programa, vai da capacidade e da responsabilidade do profissional em manter a linha... E querer apurar. Tem que apurar. Por mais que o tempo seja exíguo, a gente sabe disso, que as mídias digitais trouxeram aquilo que era rápido, outrora, se tornou mais rápido ainda, mas, acima de tudo, está a apuração. Logicamente.
O que a gente vê no dia a dia também, você falou do fake news, né? Tudo que vai na internet, não adianta, a pessoa tem que apurar. Não é porque ela viu lá que vai ter alguma coisa que seja verdade, né? Pensar 2 vezes antes de compartilhar. Porque a partir do momento que você compartilhou, você é tão responsável quanto a pessoa que colocou, inclusive legalmente agora. Walter, tem um professor na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que participou recentemente de um seminário em que estavam alguns técnicos que foram apresentar a capacidade do TI, né, da tecnologia da informação, na constatação de fake news, né? Foi elaborado aí um algoritmo, né, que é nada mais nada menos que um código de internet, de informática, que tem a capacidade da inteligência artificial que detecta a fake news. E aí abriram para ele, foi um debate, e abriram para ele fazer um comentário. Ele fez um comentário de 2 segundos e acabou com o seminário. O que ele disse foi o seguinte: para mim, a questão da fake news é uma grande falta de educação. Se nós tivermos educação, a gente não tem fake news, que é mutatis mutandis, exatamente o que você está falando, né? O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. A gente sempre parte desse princípio para conviver em sociedade e conviver bem em sociedade. Então, se eu vi ou se eu li uma reportagem, uma notícia, um post, né, denegrindo alguém, antes de divulgar isso, eu tenho a obrigação de saber se isso é verdade, né? São as 3 perguntas socráticas, lá de trás. Então, assim, a apuração, quando a gente fala do ponto de vista profissional, nós estamos falando da apuração do repórter, né? Precisa apurar. Ou do profissional de produção que vai embasar o apresentador, né? A gente sabe como funcionam os bastidores. Agora, nos dias de hoje, você bem disse, quem está lendo, o cidadão comum que está lendo uma notícia, ele também tem a obrigação de apurar se aquilo é verdade. Não faz sentido você ler algo que te chama a atenção, que te salte os olhos e que, sobretudo, denigra algumas pessoas, né? E você, sem mais, seja essas pessoas quem for, né? Seja quem for, você simplesmente passar isso para frente. Então, esse professor o Ferrari, que é o professor que eu estou citando aqui da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da ESPM, quando ele fala da questão da educação, ele está coberto de razão. É lógico que você pode ter um pool de empresas, como o Grupo Globo fez, para apurar, o próprio Ministério da Saúde também, em relação a algumas doenças, vacinação, eles fizeram formaram um birô para averiguar a veracidade da informação, né? É lógico que tudo isso ajuda, né? Mas a gente tem que chamar a responsabilidade do cidadão comum, né? Porque é ele que, brincando ou não, achando graça ou não, é ele que difunde aquela informação que prejudica o outro, né? A gente viu isso recentemente na eleição do Trump, em relação a Hillary Clinton, né? Que teve um trabalho massivo de mídia digital, o Facebook, inclusive, contribuiu de uma certa forma com isso. Aquela Cambridge Analytica, aquela empresa de marketing digital inglesa, que foi destituída, que acabou, pinçou dados de pessoas, de milhões de pessoas, né, lá nos Estados Unidos, e utilizou esses dados, né, bom, o Walter Estevam gosta de sorvete de uva, né, e a partir daí começou a criar posts prejudicando a Hillary Clinton com o Walter Estevam e outras pessoas. Com o uso dos robôs. Com o uso dos robôs. E falando em uso de robô, logicamente a gente já sabe aí que o presidente Jair Bolsonaro tem um trabalho excepcional com a sua equipe da questão do trabalho da internet, das redes sociais, e dizem até com os robôs que está dando aí bastante polêmica, que pode ter qualquer desdobramento a qualquer momento
porque tem deputado correndo atrás, né, do gabinete do mal, né, que está correndo atrás desse assunto. E nós tivemos nessa semana, ontem, né, a questão do furo, o tal do furo entre o presidente Jair Bolsonaro e a jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo, que deu o tal do bafafá até pela falta de respeito. Logicamente foi um trocadilho muito bem elaborado, e isso já com certeza arquitetado, não saiu da cabeça no momento, que acabou trazendo repúdio de todos os jornalistas do país, inclusive internacionalmente, né? Para quem está fazendo o seu trabalho ter um ataque direto desse, saiu da questão do profissionalismo, né? Saiu da questão da notícia para fugir, para atacar no pessoal. Fugiu o controle, né, de uma forma nunca vista antes na República, né? Eu aproveito a ocasião aqui para fazer a meia-culpa e pedir desculpas para a Patrícia. A Patrícia é uma excelente profissional. A Patrícia Campos Melo, ela é de uma grandeza enquanto pessoa, né? E enquanto profissional, então, nem se fala. A Patrícia Campos Melo cobriu guerras, né? Então, há de se tratar profissional, seja ela ou qualquer um outro profissional, com respeito, né? Porque o que embasa uma relação, seja ela social, seja profissional, é o respeito, né? Então, por mais que você seja contra o que uma pessoa faz ou o que uma pessoa fala, né? Por mais que o que uma pessoa faz e uma pessoa fale seja um absurdo, ela tem o direito de falar, né? Eu, como um profissional de imprensa, eu como um profissional de comunicação, jamais, em hipótese alguma, seja quem for, eu vou defender a censura, né? Seja numa brincadeira infame ou seja num trabalho sério, né? Então, a Patrícia Campos Melo precisa ser tratada com respeito. Ela e todos os jornalistas. Não, sem dúvida nenhuma. E sem banana, né? Sem dúvida, e sem banana, sem dúvida nenhuma. Qualquer profissional precisa ser tratado com respeito. Sobretudo, a Patrícia Campos Melo. Muito bem. Estamos entrevistando hoje aqui o jornalista Cláudio Ferreira. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com mais assuntos aqui sobre a imprensa no Brasil e no mundo. Até já. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp.
Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta no nosso programa Personalidades, hoje com a participação do jornalista Cláudio Ferreira, falando aqui sobre a questão da imprensa. E no primeiro bloco estávamos comentando aí, principalmente sobre essa questão do furo que aconteceu entre o presidente Jair Bolsonaro e a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. E eu estava lembrando até do livro lá que eu estou lendo, né, o Correspondentes, que são os 20 maiores correspondentes da Globo. Muito interessante, né? Porque o jornalismo, assim, seja aqui no bairro, seja em Brasília, seja em qualquer lugar do mundo, o jornalista está fazendo parte da história. Isso é bom. Porque o que ele vai colocar ali naquelas linhas, ou seja, no jornal, no rádio, na televisão, nas redes sociais, hoje, que é notícia, vai virar história amanhã. Sim. A responsabilidade nossa é muito grande e até quem fez a história, e tem pessoas que vai lá e retrata o que escreveu porque acabou descobrindo outras coisas, né? O que eu falei da Sandra Passarinho, que ela dizia que o maior problema quando ela foi cobrir, a primeira correspondente internacional da Rede Globo, foi a Sandra Passarinho, em 74, ela foi para Portugal, lá para cobrir, né, a Revolução dos Cravos, né? Quando derrubou o Salazar, né? Que já estava 40 anos no governo de Portugal. Vocês imaginam uma coisa dessa? Eles conseguiram fazer uma revolução, né, pacífica, logicamente com a participação dos militares, mas conseguiram trazer o Portugal para outro lado do mundo, que ficou muito tempo atrasado em todos os sentidos, principalmente na questão democrática. Não existe democracia em 40 anos, eu já conheci Cuba, já fui 4 vezes lá, por mais que eu goste da história do Fidel, né, não tenho nada com socialismo e tudo mais, mas a gente via lá, principalmente as mulheres, que diziam que em Cuba, as mulheres antes de Fidel eram escravas sexuais dos americanos. Os maridos trabalhavam nas minas de carvão ou na cana-de-açúcar a troco de teto e comida. Cuba então, é um episódio à parte, mas o que não justifica o que Cuba é hoje, né? Porque, tudo bem, tem educação, tem saúde, mas Cuba poderia ser um país infinitamente melhor, né? E o que já foi, né? E o que já representou para o mundo. E até teve um fato engraçado de uma das vezes que eu estive em Cuba, que no hotel que nós estávamos hospedados, ia ter uma reunião dos países do Caribe, como o nosso Mercosul aqui, que tem dos países do Caribe. E era no hotel que eu estava hospedado, né? Eu falei, entrevistei 5 ministros, eu quero entrevistar o Fidel, né? Vou ficar aqui e tal. E o cara da agência falou, não fica não, que não vai dar certo, né? Eu, muito teimoso, todo mundo foi passear, e eu fiquei lá no hotel, tô lá com o meu gravador esperando e tudo mais, né? Aí, de repente, chega 2 seguranças, o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu estou hospedado aqui, então, mas aqui o senhor não pode ficar. Não, mas eu sou jornalista, estou aqui a convite do governo. Tudo bem, mas aqui o senhor não pode ficar. Né? E democraticamente, né? Tive que passear, não pude entrevistar o Fidel. Mas vamos lá, voltando à questão ainda, relações do governo federal, do próprio Jair Bolsonaro, o que está pegando muito hoje na mídia, Cláudio, é a questão do caso Adriano, né, que foi muito grave, a questão da morte dele, do assassinato, não se sabe exatamente o que aconteceu, né? De repente falaram que ele estava dentro de uma casa, atirando nos policiais do lado de fora, agora as notícias já são que ele morreu a queima-roupa, está um tremendo rebuliço. Nessa semana, jornalistas da Veja foram lá para procurar a casa foram presos, jornalistas presos. Eles não foram presos, eles foram conduzidos à delegacia. O que é isso? Não deixou eles cumprir a tarefa deles de investigar, de fazer o trabalho deles como jornalista, é porque tem alguma coisa errada nessa história. Né? Se o cara estava dentro da casa e começou a atirar para o lado de fora, joga bomba de gás, né? Não precisa matar o cara. Aí, de repente,
né, tá todo esse rebu. Vale lembrar que ele era um dos milicianos, era o miliciano mais procurado do país e não estava na lista dos mais procurados da Polícia Federal. E ele era o miliciano mais procurado do país, não por ele ser miliciano, né, e nem por ele ter as atividades como miliciano, mas porque, segundo investigações, ele estava envolvido naquele caso do apartamento da Muzema. Então, quer dizer, foi uma investigação que, a priori, não tem nada a ver com milícia. Tem a ver com o empreendimento imobiliário, né, que caiu. Estava construído irregularmente, já habitado por pessoas, né, e um prédio caiu. E aí, na investigação, chegaram à conclusão de que ele estava à frente dessas comercializações desses apartamentos. Então, é realmente, no mínimo, né, estranho um miliciano com o poder que ele tinha, né, ser investigado por uma questão imobiliária. Não é estranho? E como chegaram lá e uma pessoa, não tem como, né, polícia inteira lá. Segundo o secretário de Segurança da Bahia, né, ali era só esperar ele se render. Porque, obviamente, ia faltar água, ia faltar comida. A pressão psicológica. A pressão psicológica, você corta a luz, você... Eu não consigo entender algumas coisas, Walter. Então, e está tendo uma grande polêmica, então, inclusive pela questão da balística, né? Que se ele estava dentro da casa e os policiais fora, como que está mostrando que ele foi morto a queima-roupa? Foi alvejado, né? Então, aí tem o pessoal lá da Polícia Civil lá dizendo que não foi, que isso vai ser provado. E queriam já até cremar o corpo, já agora conseguiram segurar, vai ter outra, não. E agora o presidente falando que tem que ter uma investigação à parte, paralela, né, vai dar uma grande polêmica. E vai lembrar que a mãe desse miliciano e a ex-esposa estavam na folha de pagamento do gabinete do senador Bolsonaro, na época deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Isso. Muita coisa ainda para levantar nesse assunto. Logicamente, a imprensa também está correndo. Vamos ver se a Veja vai conseguir chegar lá na casa, e deve ser essa semana a matéria principal da Veja, essa questão da morte desse miliciano. E são fatos, Walter, que para um Brasil moderno não tem cabimento não ser esclarecido, né? Doa quem doer. Nós estamos vivendo um país do terceiro milênio, no terceiro milênio, né? Esse tipo de situação, se é que foi queima de arquivo, a gente, sem uma constatação séria de uma investigação, a gente não pode afirmar, mas que é estranho né? Que é estranho tudo bem que não era um bandido qualquer, né? Era um ex-policial de uma força tática. Graduado, né? Reconhecido. Até 2005 ele era condecorado. Né? E virou do mal. E era do BOPE. Nós não estamos falando de uma força tática qualquer. Né? A gente sabe qual o prestígio que tem o BOPE no Rio de Janeiro. Né? E ele era um policial graduado. Mas mesmo assim, como 70 homens, Walter, tem 70 policiais, vão ter que se explicar entre homens e mulheres, estavam na operação, num cerco gigantesco, para pegar um homem dentro de um casebre. Então, e o gozado, né? Eu lembro que do Rio de Janeiro sempre sai grandes bandidos, se pode dizer que existe isso, né? Pois é. Tem vários nomes aí para mostrar. E enquanto até os delegados de São Caetano de São Paulo dizem assim, né, bandido conhecido aqui em São Paulo só se for na lápide, né, porque não dura muito. Aí fica essa questão dos direitos humanos com a polícia, com a questão dos bandidos, né? Mas quando morre o bandido aparece o direito humano, quando morre
policial não acontece. Essa história dos direitos humanos, esse trabalho que eles fazem, precisa ser melhor trabalhado, precisa ser melhor divulgado, né? É óbvio que todo mundo tem direito e é óbvio que todos os direitos devem ser respeitados, né? Mas assim como deve ser respeitado também os direitos dos policiais que são alvejados em operação, né? E nós estamos vivendo um mundo extremamente perigoso, né? Onde os bandidos eles não estão mais armados com 38, né? Então, como que você combate uma força dessa? E precisa ser combatido, porque... E precisa de inteligência, mais do que armamento, né? É verdade. Isso é sine qua non também, né? Muito bem. É possível combater o crime com inteligência, né? Mas no confronto, lamentavelmente, é isso que acontece. Cláudio, como última notícia, por falar em inteligência, nós estamos ouvindo aí que deve ter uma greve dos caminhoneiros novamente, a questão da Petrobras, os sindicatos dizendo que a Petrobras não cumpriu os acordos e que vão propor uma paralisação em evento que será realizado hoje na capital, em São Paulo. Você que já foi assessor aí do Sindicato dos Caminhoneiros, você acha que a população aguenta mais uma greve dessa? Walter, não. Em 2016, se não me falha a memória, maio de 2016, os caminhoneiros fizeram uma greve no país todo e foi gigantesca, né? E contou com o beneplácito da população, né? Porque naquela ocasião a população entendeu que a categoria realmente estava vilipendiada, etc, etc. Nós estamos vivendo um momento num país, né, que se você riscar um fósforo em qualquer lugar, pega fogo e explode, né? Porque as pessoas estão nos limites, né? E os caminhoneiros também estão nos limites. Mas se depender das lideranças, que são lideranças formadas ao longo desses anos de trabalho com os caminhoneiros, essa greve não vai acontecer. Vamos esperar hoje para ver o que acontece. Cláudio, chegando ao final do programa, muito obrigado pela sua participação. É importante a gente trazer aqui figuras brilhantes como você, na palavra, na escrita, um grande escriba, o Cláudio Ferreira, que é jornalista, amigo da gente, participando hoje do nosso programa Personalidades. Eu que agradeço, Walter. É sempre um prazer falar com você. Você é meu amigo, você sabe disso. Um dos amigos que eu tenho o orgulho de ostentar aí no meu currículo. E, obviamente, é sempre um prazer falar com vocês aqui do Grande ABC, que é uma região pujante e uma região que faz história. Muito bem. Obrigado. Fique conosco aqui na TV Grande ABC, na NGT. Já já tem mais programação para você.